do nosso querido período. Uau! Pra quem passar. Repara. Tira o print. Silêncio, Luiz Daniel, já 2 pontos de cada um. Oxi, não, tá faltando. Ô, Daniel. Não tem. Hoje tá faltando. Primeiro tirar a passando. Meninas, então a gente deixa pra quarta, viu? Porque eu acho que é melhor pra vocês. Porque pra fazer tudo num dia só não presta. E aí pra fazer hoje também não dá certo, porque eu tenho 1000 pouco pra dar aula ainda. Não dá, não. Eu vou ter 1 minuto livre hoje. Viu? Então, ó, o que é que vai acontecer agora? O último assunto é falando sobre os aspectos imunológicos da cavidade oral. Como o que tem dentro da sua boca que pode ajudar na sua defesa, tá certo? Então, quando eu digo aspectos imunológicos da cavidade oral, é isso. É o que tem dentro da sua boquinha que pode ajudar a lhe defender, certo? Então, basicamente, a boca conta com uma grande proteção, que vem de quem? Da saliva. Além da saliva, o outro líquido que lhe defende é um líquido que a gente chama de fluido crevicular gengival. É um fluido que fica dentro do sulco gengival, certo? Então, se eu perguntar assim pra você, na tua boca, cão, nem posso botar cão, é mentira. Diz assim, menininhos lindos, coisinhas lindas da titia. Na sua cavidade oral, na sua boca, né? Quem é que te defende? Aí você vai dizer saliva, né? E líquido crevicular gengival, que é um líquido que está dentro da sua gengiva. A gente chama até de fluido gengival, certo? Se não quiser botar assim, ó, fluido crevículo gengival, pode botar só fluido gengival. Já serve, é a mesma coisa, tá? Aí vê o que é a saliva. A saliva, ela é um líquido, né, constituído, silêncio, 99% de água. Repara, é 99% água. Pode dizer assim, vale, como é que protege? Mas aquele 1%, cara, É vagabundo. resolve tudo. Não é vagabundo. É 1% top. Não é igual a música não, porque lá diz que é 1% vagabundo, né? Aqui esse 1% é o que faz tudo valer a pena. São compostos orgânicos e inorgânicos que vão ajudar na tua defesa, certo? Diariamente a gente produz de 500 ml a 1 litro de saliva por dia. É muita coisa, né? Babado. Né? A gente pensa assim que não é tanto, mas é, certo? Então, primeira coisa, quem é que defende na tua boca, fluido gengival e saliva. Saliva, o que é que tem na composição dela? A maioria dela é água, é 99% de água. Só que tem 1% que te defende das coisas. Esse 1% é compostos orgânicos e inorgânicos que vão te defender. Quanto que tu produz de saliva por dia? De 500 ml a 1 litro. Aí, quais são as principais funções dessa saliva? Ela vai, né? Quando eu digo assim, ó, solubilização de substâncias que dão sabor, é porque ela te ajuda a sentir o sabor dos alimentos. A primeira função é essa, a saliva te ajuda a sentir o sabor dos alimentos. Quem tem a boca seca tem mais dificuldade de entender, de identificar o sabor dos alimentos. Porque ela vai dissolvendo, né, os alimentos e fazendo com que penetre melhor nas papilas gustativas e você entende melhor os sabores, tá? Por isso que a gente diz solubilização, é dissolver, tá bom? Forma o bolo alimentar, ela te ajuda, né, na alimentação, ela mistura ali para formar o bolo para você engolir, tá? Limpa, faz a limpeza de resto de alimentos na sua boca, mas essa limpeza não pode, né, não substitui a escovação, certo? Mas ela faz, ela dilui alguns detritos que tem na sua boca, tá? Ela lubrifica tecidos moles. Quando você fica muito tempo com a boca aberta, sua boca fica seca, 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 você não consegue nem fechar direito, né? Por quê? Porque a salivação diminui, tá? Controla o pH da boca. Na semana passada, vocês fizeram um teste, semana retrasada, de pH de saliva, e a maioria de vocês, a saliva estava em torno de 8, né? Uma saliva neutra
e básica, né? 7 e 8 ali, a maioria de vocês. Por quê? Porque a saliva, ela controla o pH bucal, ela vai equilibrando, ela é neutrobásica e ela vai equilibrando os ácidos da boca. Isso se chama solução tampão, que vai ser a prática que a gente vai fazer na semana que vem, tá? A solução tampão que a saliva faz é neutralizar os ácidos da boca, por isso que ela tem que ser neutrobásica. Se alguém tivesse com a saliva ácida naquele dia, estava lascado. Por quê? Porque ia perder essa proteção, essa neutralização. Como é que ela ia, tua saliva, se ela tivesse ácida, como é que ela neutraliza ácido? Não tem como, né? Ácido com ácido neutraliza. Tá? Então, por isso que ela tem que ser básica ou neutra, para ela neutralizar teus ácidos. E essa neutralização a gente chama de controle do pH bucal ou solução tampão. E ela faz também trocas iônicas com os elementos que estão dentro da tua boca, principalmente com quem? Dente. Ó, lembra que eu disse que a bactéria pega o ácido, né, que ela, de novo, pega o açúcar, transforma em ácido, o ácido tira mineral do dente, a saliva devolve esses íons, devolve esses minerais, ela faz remineralização. Então ela te ajuda por um tempo, até você acanalhar demais, né, e ela não aguentar mais se defender. Por isso que a saliva, ela faz parte do sistema imune. Ela te defende, né, ela neutraliza a ácido da tua boca e ela devolve o mineral para o teu dente. E ela ainda tem uma parte que destrói micro-organismos também, que a gente vai ver. Ficou claro esse primeiro momento? Segundo momento, veio. Na saliva tem leucócitos. Lá no começo eu falei que na saliva a gente tem leucócitos, né? A gente vai ter leucócitos na saliva, a gente vai ter neutrófilos também, tá? Representando sistema imune inato e adaptativo. Inato, perdão. Que o adaptativo são linfócitos T e B. Lembram? Então, ó, na sua saliva tem leucócitos. Quais tipos de leucócitos? Neutrófilos. Neutrófilo faz resposta imune inata, não é? Neutrófilo, macrófago e célula NK. Certo? E aí, isso te ajuda em quê? Quando as bactérias atacam tua gengiva para causar a doença periodontal, eles te ajudam. Eles tentam fagocitar, porque neutrófilo trabalha assim, essas bactérias. Certo? Então, ó, tem aquela ajuda. A gente é que é safado mesmo, né? O teu organismo está tentando te ajudar o tempo todo, mas tu também não colabora. Aí chega um limite que ele diz, fica aqui, tô fora. Entendeu? Adoece, cão. Entende? Então, primeira coisa que vai acontecer é isso, né? De defesa. Contra quem? Bactérias patogênicas que causam doença na sua gengiva. Então, entra essa bactéria na tua boca, tem leucócitos do tipo neutrófilos. Para fazer a resposta adaptativa, nada. De cara. Então, se eu perguntar na prova, olha, quem são responsáveis, né? Você sempre faz uma historinha. Um paciente, né, tem uma má higienização, aí juntou biofilme na boca dele, e essas bactérias começaram a desenvolver doenças periodontais. Na boca, quem é que vai, né, realizar essa imunidade, tentar realizar essa defesa, esse sistema imunológico? Aí você vai dizer, os neutrófilos, né, que são leucócitos, são tipos de leucócitos responsáveis por realizar a resposta inata, que é aquela que é imediata, que começa logo após 3 horas da invasão, tá? Aí, ó, outro componente da saliva, fosfato, bicarbonato e proteína. Uma proteína específica chamada cialina. Eu disse para vocês no primeiro slide que uma das funções da saliva é neutralizar os ácidos, equilibrar o pH da boca. Por que que ela consegue fazer esse equilíbrio? Porque ela tem fosfato, bicarbonato e cialina na sua composição.
Eu vou aumentar para ver se melhora. É porque não tá dando pra enxergar. Ixi, a cor ficou ruim. Eu tô Bota no Instagram pra colocar o nome. Aqui embaixo tá só dizendo assim, ó. Todos os slides tá dizendo a mesma coisa. Que isso, né? São componentes celulares, né? Da imunidade inata ou adaptativa. Certo? Que tem na saliva, tá? Aí aqui foi neutrófilos. Neutrófilos é resposta inata. Aqui, ó, o que é que eu tenho? Fosfato, bicarbonato e proteínas. Cialina, certo? Elas não são responsáveis por resposta inata e adaptativa, mas é uma espécie de, vamos dizer assim, barreira química. Lembra? Que o primeiro tipo de defesa é barreira química. Então aqui eu tenho fosfato, bicarbonato e cialina, que são compostos químicos que vão tentar te ajudar como? Neutralizando o pH. Tá? Então todos os slides a gente vai ver isso. Formas de defesa que a sua saliva tem, né? Pra poder... Desculpa, forma de defesa que a sua saliva tem, não. Todos os slides vão mostrar componentes da sua saliva que vão atuar te defendendo. E como isso ocorre. Primeiro que a gente viu foi os neutrófilos que estão na saliva que vão te defender contra as bactérias que causam as doenças periodontais. Certo? Segundo slide, a gente está vendo fosfato, bicarbonato e uma proteína, que é a cialina, que esses compostos juntos neutralizam os ácidos da boca. Então, semana que vem, quando a gente for fazer solução tampão, que é neutralizar os ácidos da boca, a gente vai... O Jade vai produzir HCl fraco para imitar os ácidos da boca. Vocês vão, né, estimular a saliva. A gente vai pegar a saliva de vocês, juntar com o ácido e medir. Tem que dar neutro, se a saliva de vocês estiver prestando. Se não estiver prestando, só lamento. A imunidade está ruim. Entenderam? Aí, ó, outra substância que tem na saliva, lactoferrina. O que é que ela faz? Ela é uma substância que ela é bacteriostática, ou seja, ela paralisa a ação das bactérias. Ela é bactericida, ou seja, ela mata a bactéria. Ela é fungicida, ela é antiviral, antiparasítica. É uma maravilha, né? Então, essa substância que existe na tua saliva, ela tenta destruir alguns micro-organismos de maneira imediata. Certo? Outra coisa que tem na tua saliva, eu falei disso lá no comecinho, quando eu estava falando das barreiras químicas, que eu disse que na lágrima, na saliva, a gente tem lisozima e ácidos graxos, lembra? Então, a lisozima, ela é uma enzima que ela tem atividade antimicrobiana. Então, é uma barreira química também que destrói micro-organismos, tá? Um detalhe, gente, em alguns livros vocês podem encontrar que as barreiras químicas, mecânicas e microbiológicas, elas são também um tipo de resposta inata. Tem alguns livros que dizem isso, que é porque considera, não chega a envolver células, né, no processo, mas de certa forma uma resposta que já existe em você. É por isso que alguns livros consideram as barreiras um tipo de resposta inata também, tá? Então, lisozima é uma barreira química que existe na saliva e que destrói micro-organismo, tá bom? Outra substância que tem na saliva, mucina. Mucina serve para quê? Ela é um tipo de proteína. Essa proteína, ela forma, tipo assim, uma colinha, como se fosse uma gosma, certo? E essa gosma age como uma barreira para auxiliar o aprisionamento de micro-organismos. Olha que legal. Eu acho, você não acha nada legal, não? Ou será como se fosse... Eu digo assim, olha que legal vocês. Mas um negócio legal desse, uma proteína que tem na tua boca e forma uma meleca, uma cola que gruda os bichos e faz tipo uma teia e segura. Minha gente, top demais. E vocês aí, ó. Ô, besteira. Pode falar. É como se fosse a vesícula biliar? Como? A vesícula? Não.
Não, ela é uma substância que é uma proteína mesmo, a mucina, certo? Ah, entendi. Às vezes quando eu entendi, eu pensei que estava dizendo assim, ela é como se fosse uma vesícula. Não, ela função. é uma substância. A função, sim, semelhante. Sim. Eu fiquei, oxi, como assim? Entendi. Não, eu hoje tá pensando que é um órgão, é uma enzima que tem a mesma função. Cria como se fosse uma teia, tá? Para grudar e facilitar a destruição daquele micro-organismo, tá bom? Outro tipo de substância, a aglutinina. A aglutinina, ela tem uma função que a mucina também tem. A mucina, além de formar aquela rede pegajosa, o que é que ele solta? Aliás, além de ser a mucina que forma esse mantozinho pegajoso, a aglutinina também faz isso, tá? Então não é só a mucina que faz essa teia, a aglutinina também faz, tá? Então na sua saliva tem duas substâncias, a aglutinina e mucina, que são capazes de formar essa gosma que funciona como uma barreira para aprisionar os micro-organismos, tá? Outra substância, estaterina, tem cor demais essa saliva, né? Naquele 1% só, certo? São sais de fosfato e cálcio que vão ajudar em quê? Na remineralização dental. Lá no primeiro slide eu falei para vocês que era uma função da saliva, remineralização dental. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem sais de fosfato e cálcio. Então, ó, em cada slide eu estou dizendo o componente que faz com que a saliva tenha aquela função, tá? E todas são funções de defesa para você. Na saliva também tem imunoglobulinas, tem anticorpos. Eu falei para vocês lá quando eu estava ensinando resposta, tipo de resposta. A saliva é um local que tem anticorpos, o leite materno é um local que tem anticorpos. Não foi assim que eu fui dizendo para vocês? Então, o que é que esses anticorpos fazem? Quais são os principais, né, que vão estar na boca? IgA, IgM e IgG vão ser responsáveis pela resposta imune adaptativa da saliva, tá? O IgA vai fazer como? Ó, qual é a principal função dele? Formar barreiras contra micro-organismos. Ó, minha gente, não precisa vocês decorarem tudo que tem aí, não, ó. Se você disser pra mim assim, na saliva também tem anticorpos. Quais são? Ou imunoglobulinas. Quais são eles? Esse espirro é o quê? Mecânico. Uma barreira. Mecânico. Arrasou. 1/10 pro Daniel. Pode cobrar. Barreira mecânica. Então, o que é que acontece? Vocês só precisam me dizer isso. Ó, na saliva tem alguns anticorpos, algumas imunoglobulinas. Quais são? IgA, IgM e IgG. Aí, o que é que elas vão fazer? Vão atuar na resposta imune adaptativa, porque a gente sabe que anticorpos só agem nessa resposta. Não age na resposta inata, certo? E aí, não precisa você dizer tudo isso que o IgA faz, não. Só precisa dizer assim, ó, eles fazem barreiras, eles formam barreiras contra os anticorpos, eles bloqueiam, né? Vamos dizer assim, como é que eu posso explicar para vocês? Destrói o mecanismo de ação daquele micro-organismo, tá? Não precisa dizer tudo isso. Só dizer que faz uma barreira e destrói o mecanismo de ação do micro-organismo, tá? Aí o IgA, ele vai ter também, né? Ele funciona também como uma enzima que retarda a colonização bacteriana. Então ela faz com que o biofilme se forme menos, e isso é importante pra gente, tá? Diminui a formação do biofilme, isso é muito importante pra gente. IgM é o primeiro anticorpo que vai ser produzido, e ele vai, quando existe, né, uma infecção, e ele vai ser considerado como um marcador de infecção. Como ele é o primeiro a ser produzido, quando eu faço um exame que eu encontro IgM, eu entendo que ali eu tenho uma infecção. Lembra do teste do Covid? Aí a gente olhava lá qual era o marcador, né, que tinha, certo? Tia Júlia. IgG, ele vai ser produzido mais tardiamente.
Então, quando a gente tinha IgG lá no teste do Covid, a gente dizia assim, a pessoa já teve essa doença, porque esse IgG já é produzido depois, mais tardiamente, tá? Então, na sua saliva vai ter GA, IgM, IgG. IgA, ele combate mais, né? Ele destrói as barreiras, ele impede a formação do biofilme. Aliás, ele forma uma barreira, impede a formação do biofilme, destrói o mecanismo de ação dos micro-organismos. IgM, ele é o primeiro marcador que você vê, é o primeiro anticorpo a ser formado, e o IgG já é um que vai ser formado de maneira mais tardia, né? Geralmente ele mostra que uma pessoa já passou por aquela infecção há um tempo. Então, quando a gente fazia o exame que dava IgG, significava que a gente já estava quase curado ali da Covid, tá? Acabou. Não foi ruim, não.